mulher brasileira, enquanto uma cineasta brasileira também. E aí a gente compôs, né, uma curadoria para a trajetória da Helena Inês, com alguns filmes que ela dirigiu, ligados, né, à cinematografia dela, né? A gente optou por fazer alguns recortes também, dado o tempo da semana mesmo, né? Pensando no tamanho desses filmes, né, que são longas-metragens, né? A gente admira muito o trabalho da Helena também como atriz, e realmente a gente teve que fazer alguns recortes para poder trazer esse trabalho da cinematografia da Helena, né? Então a gente abre a nossa mostra no primeiro dia de mostra com Reinvenção da Rua, que é um filme de 2003 da Helena, seguido de Amis e o Dinossauro, Bastidores da Belé, que é um filme de 2005, que tem muito a ver com esse trabalho da Sinai, que eu falei, que é o Stratos, né, um material que trabalha com muitas imagens de arquivo também. A gente preparou na segunda sessão da Helena Inês a sessão Corpo em Cena, que trouxe o filme Poder dos Afetos, de 2013, e o filme Ossos, de 2014. E em seguida a gente fez a mostra Dobradinha, que a gente chamou, né, o filme O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, de 1968, e seguido do filme Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, que é um filme que a Helena fez em 2010. E trouxemos também alguns longas-metragens que a Helena também trabalhou e dirigiu, né? E aí a gente traz Ossos para abrir, né, essa programação durante a semana, né? Seguido da Moça do Calendário, de 2017. E a gente fechou ontem nessa trajetória helenesa, A Mulher no Fim do Mundo, com Fakir, que é um filme de 2019. Vou falar um pouco da importância desses trabalhos da Helena Inês agora, para poder passar a palavra para ela e para a Bruna, para a gente poder abrir essa conversa também sobre corpo, né? A gente construiu essa temática, né, a partir do corpo em cena mesmo, pensando nesses trabalhos do poder dos afetos, tanto quanto o ossos, né? E entre toda a cinematografia da Helena mesmo, né, a forma que ela intervém nos filmes que ela elabora, a forma que ela se colocou, né, e que ela se fez, né, como atriz também durante a história do cinema brasileiro. E aí a gente pensou nessa conversa com a Helena, a gente dialogar mesmo como que foi esse trabalho dela em relação às construções de seus personagens, em relação à construção da cinematografia que ela estabelece até hoje, né? Então, assim, parabenizar mesmo a Helena pelo trabalho que ela vem desenvolvendo até 2020 e cacetadas aí que venham mais 2020. E falar um pouquinho da importância dos filmes que eu disse que a gente trouxe aqui na mostra, né? A Helena Inês, ela tem mais de 60 anos de produção nos vários campos das artes cênicas e cinematográficas. Já foi homenageada na Ásia e na Europa, como no 20º Fribourg International Film Festival, na Suíça, com a mostra La Femme du Bandit, com 25 de seus filmes, e no 17º Festival of Kerala, na Índia, com a exibição de 6 filmes em que trabalhou como atriz ou diretora, e foi homenageada de 2017 do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Helena Inês fez seu primeiro filme com Glauber Rocha, como atriz no Pátio, em 1959, e fez inúmeros filmes do cinema novo, como A Grande Feira, O Grito da Terra, O Assalto ao Trem Pagador e O Padre e a Moça. Começou sua parceria criativa com Rogério Sganzella em 1968 e atuou em quase todos os seus filmes. Ela dirigiu os filmes Reinvenção da Rua, Amis e o Dinossauro, Bastidores da Belé, Canção de Baal, Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, Feio Eu, Poder dos Afetos, selecionado para o 67º Festival Delfim Locarno, em 2014, Ossos, Ralé, exibido no 34º Film Fest Muxem, em 2016, e A Moça do Calendário, que tem um roteiro original do Rogério Sganzella com um roteiro adaptado da Helena Inês, que foi lançado nos cinemas no segundo semestre de 2018, né? Ele é uma obra de 2017, foi lançado em 2018, após ser exibido em premiado em alguns festivais. E o último longa dela é o Fakir, que a gente fez essa sessão inédita ontem, né?
foi um filme que foi lançado ano passado, teve várias circulações esse ano também, e ele foi premiado como melhor filme pelo júri popular do 9º Cine Fantasy, em 2019, e melhor filme de longa-metragem pelo júri oficial do primeiro festival As Amazonas do Cinema, esse ano, em 2020. Então, assim, a gente... A Helena, acho que a Helena caiu, viu? Ela não tá aqui mais, ela deu uma saída. Ah, sim, entendi. Ok. Aí, vamos ver o que aconteceu com ela. Mas, assim, essa fala também foi uma fala mais para o público mesmo, né, gente? Só para corroborar um pouco da nossa curadoria mesmo e para ambientalizar vocês também com esse bate-papo que a gente vai ter, né, ao longo da trajetória dela como atriz e como diretora também do cinema brasileiro. E, enquanto isso, a gente vai comunicando com ela aqui também para ela voltar para a sala, né, gente? A gente agradece vocês pela presença, viu? Obrigada. Gente, acho que complicou. Não, tá Boa noite, Jean. Boa noite, todo mundo. Gente, tecnologia não dá para confiar, não, viu? Vou botar até minha autoridade aqui de veinha do Oclinho. Não dá para confiar em tecnologia. Eu acho que ela deve ter tentado. Ela deve tentar. Ou então, às vezes, ela tentou desligar um pouquinho aqui o microfone dela. Vamos aproveitar. E caiu. Vou ligar para ela aqui rapidinho, tá? Fazer uma pergunta de ordem técnica para vocês. Vocês estão gravando? Vocês vão gravar para a gente poder disponibilizar isso depois, ter disponível e tal, né? Eu pedi para gravarem aqui para mim. Vou só confirmar se está rolando agora aqui no meeting. Ótimo. O Sam está gravando, ó. Importante, né? Eu pedi sim. E a gente pode divulgar o link aqui. Por favor. Com certeza. Tinha chamado também estamos com dedinhos nervosos. Obrigada. Inclusive. Então, tá. Obrigado a você. E a gente agradece a compreensão também. A gente preparou uma salinha muito especial no YouTube, mas como está dando esse delay, a gente teve que migrar para cá. Mas, assim, a gente pede desculpa, gente, que a gente realmente preparou essa salinha do YouTube com muito carinho, viu? A Marina está fazendo um mistério. E a gente tem feito esse site também de forma muito carinhosa para todo mundo. Então, assim, Mulheres no Fim do Mundo, na guerrilha mesmo. Então, assim, estamos aqui no Meet, vocês compartilhem, viralizem no Zap, porque eu vou tentar trazer a Helena Inês aqui de volta, né? Ela caiu, eu acho que deve ser por causa de microfonia mesmo. Acho que ela deve ter, não sei, eu sou positiva, né? Acredito que ela clicou aqui e caiu. A gente está demorando muito com ela também. Ela tinha falado que tinha um outro compromisso às 8 também. Alô, desculpa. A gente vai esperar, então. Vamos esperar, vamos torcer. Aguarda. Oi. Olha, a bateria caiu. Que louco, né? Esperamos muito. Sim. Helena, boa noite. Fiz a sua apresentação. Eu ouvi quase toda. Ah, legal. Ela foi muito caiu depois. Ela é muito importante para a gente poder fazer a conexão do seu trabalho também, né? E também das premiações que esses filmes levaram, né? Por onde que eles circularam, assim, achei bem legal. Algumas mostras também, as temáticas das mostras. Então, assim, eu acho que é bom a gente fazer essa fusão desse trabalho nosso, esse exercício que foi, né? Fazer a curadoria do seu trabalho, para a gente poder elaborar, né? Uma trajetória da sua cinematografia. E aí eu li aqui para o público mais no sentido de trazer aqui um universo também em relação aos filmes que foram proporcionados para o pessoal durante a semana,
com as visibilidades que esses filmes já tiveram aí ao longo dos tempos. Então, assim, a palavra é toda sua e da Bruna, a gente já está, assim, curioso para esse encontro, né? Então, vamos abrir a roda e a gente vê, de acordo com a sua disponibilidade, até onde que a gente pode ir, tá bom? Legal, ótimo. Um minutinho, um parêntese. Se quiserem já mandar alguma pergunta para ela, já pode inscrever no chat, que aí depois, logo depois desse breve bate-papo das duas, aí a gente já abre esse bloco das perguntas, tá? Um beijo. Obrigada. Obrigada, Laki. Helena, só dessa saga que a gente passou aqui nessa 1 hora inteira tentando conexão para falar contigo, só disso, só do teu espírito no meio dessa bagunça aqui da tecnologia, já dá para saber que você é uma ótima atriz de ter num set, super humilde, super incompreensiva. Muito obrigada mesmo, uma artista multitalento como você está aqui falando com a gente, é assim, de uma preciosidade incrível. Não vou me alongar tanto, eu já vou entrar logo nos paranauês da atuação, que é um papo que a gente vai bater aqui, sobre a sua vida como atriz, sobre alguns aspectos que a gente tem curiosidade sobre você. Você começou muito cedo, né? Você começou bem novinha e antes disso, acho que você já trabalhava como modelo, né? Foi Miss também. Mas em algum momento ali no comecinho, tentaram colocar no seu caminho, apareceu no seu caminho o direito, né? A faculdade de direito. Mas eu acho que já estava tão enraizada em você a arte, né? As artes, que não teve jeito. Então conta pra gente como foi um pouquinho desse processo de decisão sua pela atuação. Como que despertou isso em você? Então, é como você falou. Primeiro, uma boa noite. Estou adorando estar aqui. Era impossível não aceitar esse convite para essa mostra clandestina. De cara, eu me encantei, como você viu, e aceitei. Então, é um prazer enorme. Então, comecei muito cedo, sim, sabe, Bruna? Mas, contudo, pela minha frente, né? Tinham várias coisas, né? O direito entrou com força também. Eu tinha 18 anos, né? Ele entrou com força. Ele entrou junto do teatro, que para mim era uma novidade. Não existia teatro na Bahia, né? Nenhum. Então, eu com 13, 14 anos, podia, né? Vim com meu pai, que vinha a São Paulo, assistir Castilda Becker, né? Ziembinski, com quem eu depois trabalhei, entendeu? Então, estava longe de mim o teatro, não era uma coisa acessível. Então, em 57, eu entrei para a escola de teatro e a faculdade de Direito. Aí, o que pesou bastante também, antes de eu conhecer o teatro, porque, na verdade, eu conheci o teatro como espectadora, né, de grandes atrizes que eu amava profundamente. Mas uma menina de 14, 15 anos, depois eu já não vinha tanto a São Paulo com meu pai, sabe? Então, fiquei distante mesmo do teatro. Mas na faculdade de Direito, eu imediatamente, assim, no dia 14 de março, quer dizer, começo das aulas, eu conheci Glauber, não é? E foi um grande companheiro, sabe? Eu precisava de uma pessoa como Glauber para conversar, para me desenvolver. Eu era meio solitária. E, por outro lado, tinha uma vida social intensa, que você fala modelo, também não. Inclusive, eu vim antes dessas, né? Antes um pouco disso. Na Bahia não existia possibilidade de você ser modelo. Depois eu não me interessava. Modelo jamais me interessei. Não gostava. Mas essa coisa da glamour girl, né, isso foi um caminho que para eu sair de casa, eu acredito, sabe, fez parte de meu desenvolvimento e não há porquê, sabe, eu tirar ele dessa história. Sim, a gente tem isso em comum. Eu também fui para concurso de Miss, também não gostava nada disso. Era coisa da cabeça de minha mãe e oportunidade para fazer um dinheirinho, né? Essa coisa bem que você falou, da glam girl de interior, onde não tinha essas coisas.
Mas uma geração já muito diferente. Isso é bem importante, sabe? Sim. Essa passagem é bem interessante, porque a Bahia em 50, né, era diferente, né? Mas era uma província e para as mulheres não tinha chance, sabe? Esses concursos ajudavam a despistar um pouco aquela pressão, né, social e doméstica, né? Que a mulher com 18 anos já devia casar e ter filhos. E que eu também fiz isso, né? Então eu tive vários tipos de experiências, né? Uau. Porque casei muito cedo, casei com menos de 19 anos, com um marido também de menos de 19 anos, né? 2 meninos. E como se viu em alguns filmes, só podia dar, né? Do que deu. Muito bom, Helena. Então aí você enveredou de vez pela atuação, nesse contato com o Glauber, achou ali uma tampa, né? Uma pessoa com quem você conseguia se conectar e falar sobre os assuntos que você queria discorrer na época, né? Uma conexão verdadeira, artística, que você precisava, né? E disso nasceu muita coisa linda. Muito bacana. Mas aí tem uma história, a paixão pelo teatro, não é? Como ele disse, e no dia 14 de março, que era o dia do aniversário dele também de Castro Alves, tem toda uma mítica, né? Ele falou que iria morrer com a inversão da idade do Castro Alves, 42 anos, e morreu, né? Castro Alves morreu com 24. Então, era uma companhia muito forte, mas o teatro era extremamente forte. Esse contato que eu tive imediato foi, para mim, arrasador. E impossível de eu ser outra coisa. Saiu toda a pessoa em mim que precisava aparecer, né? O duplo, não é? Então, o teatro, para mim, foi a régua e o compasso. Uau! Não é? Como diria Gil. E aí eu fui violentamente estudando os métodos, né? Fiquei até hoje uma estudiosa louca de teatro, de interpretação, de performance, de formas de expressão. Então, é isso. Então, ele teve uma força enorme. A força, inclusive, nesse período, o Glauber era assistente também de teatro, ele assistia teatro. Ele era aluno assistente, era o nome. Aí eu era... E aí foi assim, esse começo. E o Pátio veio um ano depois, esse trabalho meu com ele, né? Veio um ano depois. Uhum. O começo foi mesmo teatro. E aí, dentro dessa sua descoberta do teatro, dessa sua paixão enorme pelo teatro, eu imagino que o teatro tenha te dado uma base excelente de metodologias, de caminhos para você aplicar isso nos seus personagens, tanto a ponto de você desenvolver assim um estilo totalmente seu, totalmente próprio, bem contra a cultura, bem contra as normas de atuação da época, né? Conta pra gente um pouquinho do seu processo de preparação para os seus personagens, porque dá para ver que tem ali todo um esforço distinto entre cada uma delas. Então, no começo, completamente stanislavskiana, ao mesmo tempo, totalmente clássica stanislavskiana, né? E durante um período longo, né? Eu me formei em teatro em 60, né? E só em 69 é que saiu essa outra interpretação no Bandido da Luz Vermelha, né? Essa forma quebrada, não é? Estranha mesmo, né? Para mim também, de atuar, de se colocar diante da câmera, diante do personagem, não é? Porque o começo foi bem clássico, né? Bem clássico. Era uma atriz com uma interioridade bem desenvolvida, bem trabalhada, exatamente pelo método Stanislavski, mas, ao mesmo tempo, nós estudávamos Brecht, que ainda estava vivo, né? Brecht morreu em 57. Então, ele tinha essa potência viva e já se sabia que esse homem ia fazer, né? O Martim Gonçalves, o diretor da Escola de Teatro, ele sabia da importância de Brecht, né? E passou para a gente, através
de próprios alunos, pessoas formadas também por ele, como Luiz Carlos Maciel, né, que é um grande filósofo e pensador da contracultura. Então, foi isso. O começo foi clássico. E eu adoro o começo, inclusive a sua personagem favorita para mim é a Mariana no Padre e a Moça. Eu sou apaixonada, ela completamente lânguida, na melancolia profunda da situação difícil que ela estava ali. Dá para ver que você estava sob influência de uma preparação bem forte. Eu sou suspeita para falar de Stanislavski, o meu TCC agora é sobre Stanislavski, que o nosso amigo Carlos Cipriano é meu orientador nessa pesquisa aí. E então, ali você ainda estava sob influência do sistema? Aí é onde? Ali no Padre e a Moça. Sim, completa, totalmente. E um dos motivos também do Joaquim me chamar, e foram anos que ele me conheceu no pátio e ficou 3 anos, né, assim, fazendo aquele personagem que seria para mim, mas mesmo assim eu fiz um teste com todas as atrizes jovens da época, e era uma atriz completamente dentro do método, não é? E depois essa ruptura memória, fica muito clara. Da memória emotiva, né? Sim, da decupagem, do sentimento interno, da segunda natureza. E também ali no caso do Padre e a Moça, era um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Mesmo? Em 64, 65, 64, eu estava assim, no auge de uma crise emocional, né, com a perda, né, da guarda da minha filha, né, que se vê bem na mulher de luz própria, e eu era uma pessoa profundamente infeliz. Uau. Apesar de uma vitalidade muito grande, trabalhar, inclusive, nessa época em teatro-revista, fiz muito teatro-revista, séries musicais na TV, né? Trabalhava muito em televisão, na TV Rio, nesse período, mas era a mais triste das pessoas. Mariana devia ser alegre, junto de mim. Uau! Explodiu minha cabeça agora de saber disso. Diretamente, é como o próprio Stanislavski fala, né? As nossas experiências devem servir de recurso. Então, naquele momento ali, te serviu também de recurso. Serve. Que incrível, que forte também saber disso agora. E dando continuidade aqui, passando um pouquinho, incorporando um pouquinho da sua direção nesse papo sobre atuação, você, sendo diretora e atriz, para os seus elencos, dos elencos dos seus filmes, você usa a sua preparação, o seu processo de preparação, seus conhecimentos como atriz para preparar o elenco dos seus filmes? Então, todos os atores que eu chamei para todos os meus filmes, com elencos grandes, né, inclusive, como o Luz nas Trevas, né, e todos os filmes, o convite parte do meu conhecimento do ator, né? O conhecimento do trabalho dele, o conhecimento mais próximo, né, sabendo até onde ele vai. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Em Luz nas Trevas houve leituras, porque era muita gente, tinha uma figuração enorme, era um set de 100 pessoas, entendeu? Precisava um trabalho para segurar toda aquela coisa em volta, né? E então houve várias leituras de mesa e praticamente nada a acrescentar, mas respondendo perguntas nesse sentido, mas colocando situações que eu já sei como o ator ou a atriz vai, né? Já entendo como será o jogo dele e dá certo, tem dado muito certo. Que massa! Então você prefere escolher atores e atrizes já experientes? Não. Não? Não.
uma das atrizes que mais está próxima a mim, quer dizer, além da Jean, né? É a Bárbara Vida, não é? Que fez Comigo Ossos, Feio Eu, que ela também produziu. E até hoje, eu achei engraçado também agora no Festival de Brasília, colocaram atrizes talentosas de 2 gerações, colocaram eu e ela. Né? Olha. E a Bárbara é das pessoas mais queridas para mim. E ela não tinha experiência quando começou a trabalhar e fez todos os meus filmes. Ela tem todos os meus filmes. Ela é bastante jovem, deve ter agora uns 31, 32 anos. E a gente trabalha há mais de 10 anos. Né? Uma longa jornada. Então tem isso. Eu não conhecia ela, não conheci trabalhando. Por enquanto eu precisei de atores, sabe? E atrizes, sabe? Mas sei. No caso do Fakir, não eram atores e atrizes, né? Aquele elenco, né? Salvo a Maura, a mulher trans, né? Que é maravilhosa e tinha uma grande experiência de cinema. Ela trabalhou 20 anos como Gica, né? Como Mauro. Né? Então, ela já traz uma história no próprio corpo, né? Que é uma maravilha. Só filmar que aquilo sai de alguma maneira. Né? Então, ela não era atriz exatamente. Foi que o Fakir ela atua, né? Então, é isso. Tanto faz ser ator ou não, mas quer dizer, conhecido ou não, mas tem que ser ator ou atriz, né? Aliás, eu não gosto da palavra atriz. Eu digo sempre ator, eu sou um ator, não consigo mais. Aceito também o atriz. Eu também tenho o hábito de dizer atores, ator. É da leitura, né? A gente está sempre lendo atores. Eu não gosto desse atriz, como também de faquireza, sabe? Essas coisas, esses arranjos para o feminino, me parece, como faquireza. Faquir é um gênero neutro, não é? Então, homens e mulheres são faquir. Eu acho que no mesmo caso é o ator, né? O ator é neutro também. Interessante. Você falou agora da Jean, né? Você tocou no nome dela. E as tuas filhas são hoje uma equipe com você, né? Vocês são sócias na Mercúrio, vocês trabalham muito juntas, tanto no teatro quanto no cinema, em tudo, estão juntas em tudo. Uma dirige, a outra atua, a outra escreve. Isso é muito incrível. Fala um pouco pra gente como é essa experiência de trabalhar com as suas filhas. Então, existe uma grande individualidade também nisso, não é? Que se mantém, se preserva. Importante. Não é? Então, eu não tenho tanto essa sensação da família trabalhando, mas de pessoas interessadas naquele trabalho específico, né? Muito profissional. E de maneiras bem diferentes, não é? Bem diferentes. Enquanto eu dirijo e Jean é atriz, não é? Ela tem que ser uma atriz, né? Ou ela tem que ser uma intérprete, não é minha filha. E no caso de Sinai, que me dirigiu, né, que é um outro caso, também é interessante, né? Mas como a Sinai me falou que desde os 15 anos queria fazer esse filme. Então, para mim, isso foi uma revelação inacreditável. Porque eu não podia pensar jamais que minha filha estivesse me observando como um personagem, né? E talvez isso, inclusive, tenha salvo as nossas relações, porque nesse período mesmo que eu fui Hare Krishna, eu fui monja, não é? Eu abandonei totalmente. A gente entra. Tudo.
não é? E como também saí carregando o que de melhor eu tive e tenho, mas encerrou aquele período, entendeu? Aquela vida monástica, né? Bem austera. Não foi austera, porque foi muito querida, não é? Eu fui, inclusive, considerada uma devota excelente, ganhava muitos prêmios, muitos presentes das outras devotas, porque fazia também o trabalho delas, eu adorava trabalhar no altar. Então, amo. Cozinhar, lavar um banheiro, é coisa que a gente faz sorrindo num tempo, né? E aí, 4 horas da manhã, eu acordava para o Arctic, né? Mangala. O Mangala Arctic. E aí, tudo isso para mim era prazer. Mas, no momento, eu encerrei. Foi um período que eu estudei várias religiões. Estudei o taoísmo durante 15 anos. E era uma relação diferente, porque eu era como praticante de Tai Chi Chuan, a minha aproximação, que para mim entendeu? Uma coisa que uma forma de conexão, atravessa a minha vida profundamente, porque totalmente corporal, não é energética, corporal, né? E que surgiu na mesma época do Hare Krishna. Eles surgiram juntos. Aí eu entrei para ser monja e levei minhas filhas comigo. Eu morei fora do Brasil, fui monja com 2 iniciações. Não é? Nossa! Morei muitos anos, né? Morei fora do Brasil, como eu estou dizendo, nos Estados Unidos, mas servindo no altar, né? Com um trabalho intensivo de monja. E, ao mesmo tempo, fazendo Tai Chi Chuan, que eu tinha que fazer um pouco escondido, porque não era yoga, não é? Então, eu acordava, eu fiquei num templo em Miami, na Collins Avenue, imagine que paraíso, né? Krishna me deu, né? Eu morava lá e acordava às 4 da manhã para fazer esse arte. Quando eu terminava o arte, era 5h30, estava nascendo, era todo envidraçado o templo. Foi uma época que o movimento teve uma grande força, sabe? Era riquíssimo, riquíssimo. Sim. Nos Estados Unidos tinha um John Ford, né? Tinham grandes figuras. Então, esse era um edifício que ele deu como templo, um edifício inteiro, na praia, no Collins, no lugar mais turístico do mundo, mais belo, não é? Com um oceano verde assim de manhã. Então, eu acordava e ia fazer meio escondido o Tai Chi Chuan na praia, porque eram os 2 que eu gostava, não é? Eu gostava dos 2, e aí saí dos 2 juntos, e aí voltei para o cinema, porque eu saí tanto do cinema. Teatro não, eu fazia no templo, mas eu não tive essa de não largar o cinema, em absoluto. Eu larguei mesmo. Larguei completamente a cultura, não me interessava por ela. Eu fui vender doce na praia, eu te entendo. Eu larguei tudo também. Falei, não me chamem para testes de nada, eu não quero mais isso, Maia. A gente fica, né, muito entusiasmado e a gente não entende que dá para nivelar. Hoje eu estou na fase que eu entendo que dá para nivelar as coisas, dá para ter equilíbrio. Mas eu também larguei tudo, queria saber mais disso, não. Meu corpo é meu, é de Krishna, tudo nossa, Govinda, tudo. Meu Deus, é forte. É extremamente forte, por aí. É demais. Então, quando eu voltei a atuar, eu estava tão organizada para pensar de uma forma mântrica, que quando eu voltei a atuar, sabe, eu sentia dificuldade de sair daquele estado para entrar. Olha que coisa louca, né? Porque é a mente, né? É a mente, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, mas acho que eu respondi demais, né? Não tem nada demais. Eu tô extasiada aqui, tô imaginando, tô viajando, você tá falando, tô imaginando, tô vendo você fazer o área, te oferecendo, tô vendo você encontrando Prabhupada. Você chegou a conhecer Prabhupada, aquela? Não. Eu conheci, eu sou discípula do aluno dele, Jayananda. Ah, sim. Nossa, depois quero conversar com você sobre essas coisas. Vamos voltar um pouquinho para a atuação.
Estou monopolizando aqui. Krishna rouba o coração da gente mesmo, acontece. Eu sempre tive essa impressão, essa ideia de que os papéis que eram mais interessantes para mim, que me atraem mais, que eu só vou poder fazer eles a partir dos meus 40 anos, porque senão vai ficar uma menina fazendo Blanche, sabe? É meio estranho. E eu sempre tenho essa ideia de que esses vão ser os melhores anos de atuação para mim, tanto que eu deixei em stand-by na época que eu entrei para o movimento e continuo em stand-by, eu entrei pela produção, e enfim. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, porque você falou que fazia muita televisão para a TV Rio, e aí eu te pergunto, hoje você é muito convidada, hoje, nesse momento presente, nos últimos anos, na última década, você é muito convidada para atuar, porque a gente sabe que o cinema, infelizmente, serve ao fetichismo machista pelo corpo feminino da mulher extremamente jovem. Então, eu te faço essa pergunta, como que vive esse fluxo hoje de convites para atuação e como que você percebe esse contexto, né, da mulher, da exploração da mulher muito jovem dentro do cinema? Sei, eu produzo meus filmes, então eu não sinto isso. Adoro. Né? Já há algum tempo, né? E não teria um mercado, né? Se for por esse lado do neoliberalismo, né? Péssimo. Mas existe, sim, uma forma de prestígio, vamos dizer, né? Que a gente vai construindo, e esse é um prestígio amoroso. Então, eu sou convidada bastante para fazer coisas, sabe? Não propriamente dentro do mercado, mas de mulheres, estou sempre convidada. Tem minhas amigas querem fazer filmes comigo, mas tudo duro, difícil, e agora se eu sim, não é? Não, estamos perdidos. Nós estamos no pior momento possível, né? Realmente no fim do mundo. Desmonte da Ancine. Completamente. Então, a gente não pode nem falar em mercado de não tem ninguém trabalhando, nem ninguém, né? Uma pessoa de 80 anos. Aí ela, não é? Se ela tiver ainda à mercê dos convites, está difícil também, né? Sim, mas eu fiz essa pergunta com um possível interesse por trás para saber do quanto você é acessível nesse sentido, de uma curiosidade de saber quais personagens te interessam, quem sabe um dia a gente aprova um projeto da vida aqui e manda um personagem massa para você. Quais as personagens que mais te atraem? O que te atrai numa personagem? Eu acho que é a verdade, né? A capacidade também de desmanchar preconceitos, né? De desmanchar o patriarcalismo, né? Eu tenho um roteiro sensacional como personagem, que eu escrevi para mim, um roteiro de longa-metragem, com vários atores e atrizes de várias idades, mas é um personagem absolutamente interessante e difícil de explicar, né? Não é fácil. É um personagem que ela descobre o orgasmo de uma maneira muito extraordinária e criativa, já na maturidade, depois de uma experiência fraca e traumatizante com os homens. Então, ela desenvolveu um caminho, e inclusive passando por uma coisa monástica, e num banho ela descobre exatamente o orgasmo. Olha que coisa incrível. Olha que delícia! E aí ela inclusive se torna esse personagem. Ela no final ela dá aulas, né, para isso, né? Mas também tem muito humor, tem muita dança, é um musical, e termina com o orgasmo total da dança. Uau! É o clímax, literalmente. De David Bauer. Muito bom, Helena, muito bom.
voltando a falando, quando a gente fala em pepeca, quando a gente fala em orgasmo, quando a gente fala em mulher, não tem como a gente deixar de lado uma questão que é muito presente no cinema. Em qualquer área, onde tem mulher e onde tem homem, isso existe. E hoje você faz os seus próprios filmes. Isso é maravilhoso, isso é incrível, é uma bênção. E é uma luta também, a gente sabe. Mas durante muito tempo também você trabalhou nos filmes de outras pessoas. E não só dentro dos filmes, mas de modo geral. De todos os tempos, assim, na sua carreira como atriz. Você lidou com muitas situações de assédio? E se sim, como você administrava essas situações? Então, eu parei muito cedo, com 30 anos, né? Foi exatamente essa história de Hare Krishna e tudo mais, foi por aí, né? Uhum. Quando terminou a Bel Air, Hare Krishna foi um pouco depois. Quando nós fizemos os últimos filmes da Bel Air, e eu fiquei exausta. Sabe? Justo. Por aqui, tá entendendo? Por aqui, não aguentava mais, sobrecarregou, eram personagens fortíssimos, e tinha ditadura tenebrosa por trás, e eu vinha de uma história, né, de um problema seríssimo com minha filha, que foi pior do que qualquer estupro. Eu também fui estuprado, mas foi muito maior um estupro, de tirar uma filha através, porque a mulher não havia possibilidades, e sendo atriz, de criá-la. E é isso, foi isso mesmo, e acabou, foi isso. Entendeu? Parece uma coisa muito simples, né? Mas foi assim. Uhum. Então, esse lidar com assédio, eu sempre fui muito direta. E eu acho estranho, eu completamente feminista, mas eu acho que existe um perigo para nós todas, da delação, entendeu? Eu acho a delação uma coisa menos artística, né? Menos interessante possível, não é, para o desenvolvimento da mente, né? Dessas qualidades criativas. A delação é pavorosa. O que seria a delação, A propriamente? delação é a delação. É você se expor, né? um delito, né? que é o abuso, e sabendo que você, de qualquer maneira, você vai destruir aquela pessoa. Isso existe, eu acho que existe essa responsabilidade. Existe uma possibilidade enorme de erro dentro disso também. É muito, muito perigoso, eu acho. Conheço pessoas como Polanski, por exemplo, entendendo? No caso do Polanski, que destruiu a vida dele, né? Destruiu completamente. Ele só continuou o gênio que ele é, porque ele foi expulso dos Estados Unidos, né? E porque ele transou, né, com uma menina de 14 para 15 anos, numa piscina, dando champanhe a ela. Ela era modelo. Ela contou à mamãe que ele transou com ela dentro da piscina, e é evidente que aconteceu toda essa história, e ela mais tarde disse que foi consensual. Entendo. E agora também, há pouco tempo, na Suíça, foi em Paris, ele recebeu um prêmio também online, que ele não estava presente, que ele não pode sair da Suíça. Ele uma das meninas atrizes, interessante, ela fez inclusive um filme que ganhou agora em Cannes no ano passado, um roteiro, era de duas meninas lésbicas. Ela levantou-se e disse: não, com o prêmio de Polanski eu não fico. Eu achei um erro do princípio ao fim. Inclusive as meninas de 13, 14, 15 anos, na minha geração, eram absolutamente conscientes. Não é que não haja o abuso, mas havia a possibilidade da recusa. Entendendo? É estranhíssimo. E eu sofri um estupro em silêncio, porque eu mataria a pessoa que estava do lado. O cara estava armado, apontando para meu namorado.
Uau, que forte. Isso do Saara. Dentro do deserto do Saara. E aí você não tem um jeito de sair dali, que eles não vai matar, enterrar a gente. Era num quartel, entendeu? No fim do mundo, realmente no fim do mundo. E se eu recusasse, se eu não aceitasse inteiramente aquela história, ele seria morto. E eu, possivelmente, eram 2 militares num forte absolutamente deserto, só tinha 17 quilômetros, camelos, foi onde eu fui passear e se ver pedaços do filme com o Rogério. Então, eu tenho um verdadeiro terror a abusos e estupros, mas acho que a gente tem que pensar algumas vezes antes dessas denúncias. Aí a gente tem o caso do Harvey Weinstein, né, que é um dos maiores produtores de Hollywood. Aí você fala, acaba com a vida do abusador, do estuprador. Do Polanski. Não, eu falei mas especificamente do Polanski, dos erros. Sim, no caso dele, foi corretíssimo. Mas... Aí eu trago o Harvey Weinstein, né? Que é isso. Aí nesse caso dele, você concorda? Concordo totalmente. Foram centenas de mulheres, né? Destruiu muitas vidas. Bastaria ser uma. Bastaria ser uma vida que ele merecia realmente isso. Entendendo? Eu acho que sim. Porque ele não é Polanski. Ele não era uma pessoa extremamente sedutora, que todas as mulheres do mundo queriam dar para ele, e essa menina também. Ok. Numa outra entrevista, que eu vi sua, fazendo uma pesquisazinha para te conhecer melhor, eu vi uma fala sua que eu gostei bastante. Estamos vivas e ainda com clitóris porque lutamos. E o feminismo fica claro em muitos momentos dos teus filmes, em Ralé, em vários outros, na tua atuação, na tua expressão. Eu acho que a tua própria manifestação corporal é também um gesto feminista, né? E eu te pergunto, você já me contou que você produz seus próprios filmes, mas eu imagino que na época que você iniciou até agora, alguns homens você incomodou com seu sucesso. E você encontrou alguma resistência no caminho da ocupação por todos esses espaços que você conquistou até hoje, de diretora, de roteirista, de produtora, de atriz bem-sucedida em todas essas áreas, porque continua fazendo e sempre fez em grande volume? Você encontrou resistência ou você encontrou mais pessoas que te apoiassem? Bruna, ninguém me apoiou. Não há apoios, não é? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não houve apoio nenhum, de espécie alguma. Uau! Não é nenhum. É que nós somos resistentes, né? Nós, mulheres, somos resistentes. Estava vendo a Bárbara Paz, que é uma pessoa que eu gosto muito, aprecio, acho o filme dela belíssimo, uma entrevista dela, ela fala que ela era um macho, resistente como um macho. Aí as meninas que estavam entrevistando, resistente como uma mulher, né? Como uma mulher. A gente tem muita resistência, assim. Mas desde cedo é uma luta muito grande, né? Muito grande. E aí eu já estou dando a volta, né, também, porque sempre foi assim na minha vida, né? É aquela coisa de Helena vai ser gosto na vida, né? Do que o Drummond fala, né? Carlos vai ser gosto na vida. Que um anjo de cara torta disse isso para ele. No meu caso também. Mas eu também vivenciei perseguições políticas muito grandes com homens, como no caso de Rogério, né? Meu companheiro, né? Muitíssimo. Te perseguia. Em cima dele, muito fortes, né? Eu me expliquei bem?
Eu não entendi muito bem essa parte. Ele te perseguia? Perseguições políticas em relação à ditadura também, né? Então, são essas que roçam ele. Ele foi tão perseguido quanto eu. Ah, sim. Não é? E eu acho que está nascendo isso em mim agora, tá entendendo? Uma vontade de fazer um determinado... Porque isso é muito antigo, né? Essa revolta vem de muito tempo, então já dá uma volta por cima, e aí eu acho que a gente, juntas, mulheres, temos que refletir. Acontece muitos casos, sabe, assim, de amigas minhas contando histórias do tipo... eu soube que meu marido mandou uma mensagem para minha amiga no momento da filmagem, e aí já tem 3 amigas que agora dizem que ele faz isso, manda mensagens, aí ameaçam, vamos para as redes contar essa história. Eu fico meio assim, sabe? Essa exposição não te agrada? Não, as exposições não estão me gostando, já chegaram ao fim, não por eu ter 80 anos, não é por isso. Porque eu acho que nós estamos numa época de muita exposição, muita iluminação, muita luz, tudo muito direto. Falta um pensador, sabe? Um pensador, novo pensador, que não seja um marxista, não é? Seja já alguma coisa que vem na frente, um filósofo. Esse que eu falo, eu vi um Churran. Ele põe a gente se comportando numa sociedade rizomática. A gente tem que se ajeitar uns com os outros. Mas é isso, nós estamos tão atrasados que temos que denunciar. Mas a denúncia é horrorosa. Temos que denunciar. Eu entendo super a sua posição e respeito. Eu tenho uma opinião completamente diferente sobre isso. Eu acho que não tem que deixar um teto de vidro sem quebrar. E eu tô com 30 anos, eu tô com muito sangue nos olhos para fazer isso, para expor muito macho tosco. Mas eu entendo a sua perspectiva, sim. E te agradeço pela tua sinceridade de você compartilhar com a gente tudo isso. Mas eu só compartilho com vocês. Com os homens é completamente diferente, tá entendendo? Porque essa atitude já bati de frente a vida inteira, querida. Tá entendendo? Bati de frente a vida inteira. Sim, agora a gente pega para bater. Perfeito. Já passei para frente isso aqui. Isso, a gente pega para bater. Você já deixou aí um monte de obras que dão forças para gente se expressar, para gente se espelhar, porque você é um espelho. E a última é a pior de todas. A última, Não. A que eu estou escrevendo agora, que eu estou com um trabalho extremamente interessante, que é um roteiro, que nós ganhamos um roteiro, o Henrique Dantas, da Bahia, ele, uma figura maravilhosa, o Henrique Dantas é produtor e que fez aqui um filme muito conhecido, ele fez vários, mas muito conhecido, dos Novos Baianos, sabe? Então, amo também. A produtora dele ganhou, foi um dos últimos projetos da Ancine, ganhos. E eu entro como roteirista, como desenvolvimento de roteiro, com orientadores, é interessantíssimo. E eu estou escrevendo uma história que é uma história de uma baiana, de uma mulher, Dora. O nome do filme é Relatos de uma Faquireza, mas, na verdade, ela não é uma faquireza total, ela é mais do que isso. Ela é uma nudista, não é? E nisso dá para colocar tudo, tá entendendo? Tudo nessa figura, porque ela é política, né? Ela é nudista, mas é política. Ela tem uma atitude com os homens maravilhosa, tá entendendo? E eu sinto com meus orientadores homens que eles não aceitam determinadas posturas minhas, do personagem, né? Por exemplo, eu criei todo um romantismo em torno de uma figura chamada Ariel, que é um cineasta que vai fazer um filme sobre as ligas camponesas, né, de Sapé, na Paraíba. Todo um encanto, mas ela não dá para ele. Adoro!
E também ela foi extremamente namoradora na juventude. Eu nunca fiz um personagem jovem, entendeu? Ela termina com 23 anos, no começo de 64, tá? Porque não tinha a ditadura, não é? E estranhíssimo, porque tem uma ironia enorme e eu não consigo sair dessa. Aí, inclusive, assim, mas termina com eles, de jeito algum. E minhas amigas mulheres todas, não, ela não, você faz muito bem, ela não cair nesse romantismo, né? Então são os dois lados. Então são os dois lados, né? Não dou porque é meu e eu não dou e ponto. Eles Muito bom. Se achava boa demais para eles, não interessa. Sabia que ia ser ruim mesmo, porque eles não conheciam o corpo de uma mulher, né? É isso. Sim. Eu acho que é muito isso. Bom. Muito bom, Helena. Muito, muito, muito agradecida pela oportunidade de conversar contigo. A gente vai abrir agora aqui para as perguntas, que o pessoal deve estar aflito para te fazer perguntas. E eu só posso dizer mais uma coisa. É como o Nelson Rodrigues disse, não é por acaso, não é por capricho que uma mulher se chama Helena e Inês. É um prenúncio, mas é um bom presságio. É um bom presságio de sucesso, eu acrescento no que ele falou sobre você. Você é maravilhosa, icônica, e é um prazer para mim, um exemplo para mim no mundo do cinema. E como força de vontade de mulher, agora sabendo muito mais sobre a tua intimidade, sobre a tua jornada espiritual, te levo comigo para a minha vida já há algum tempo e continua te levando depois dessa entrevista por te conhecer melhor. E eu acho que todo mundo está aqui muito feliz de te receber. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, agora. Viu? Fiquei encantada, realmente. Obrigada. A gente vou passar para lá, que agora que ela vai... E continue quebrando tudo, todos os vidrinhos. Quebro mesmo. Vou passar para lá aqui. A gente não está te ouvindo. Agora sim? Foi? Sim, Estava com o microfone. É Lakshmi, né? Boa noite. É Lakshmi, isso. Agradeço. Um prazer. É muito empolgante, é muito satisfatório ter tido a oportunidade desse encontro para nós, mulheres, cineastas, estudantes também aqui do Centro-Oeste. Primeiramente, a gente está empolgada, é um momento, é um encontro, depois desse ano, muito satisfatório. Então, muito obrigada mesmo. Eu tinha preparado até algumas outras perguntas pessoais. A gente agradece por conta do tema que a gente tinha proposto, que é o corpo em cena, uma reflexão sobre isso, e a Bruna, como ela faz esse estudo em relação à atuação, e tivemos esse bate-papo agora com você, deixamos aberto para o público outros questionamentos, né, para deixar mais livre esse bate-papo. Então, no YouTube eu pensei que eu ia fazer esse intermédio, né? Mas eu vou deixar aberto primeiramente, para depois eu fazer meus próprios questionamentos que eu tinha separado aqui. E vou deixar, então, para a possibilidade de tanto a câmera quanto o microfone para as pessoas que tiverem interesse de manifestar aqui com a nossa live, tá bom? Alguém se inscreve? E quem não quiser aparecer também pode mandar no chat. Gente, aí eu só peço para fins de ordem também colocar para fins de organização, que é uma palavra melhor do que ordem. Para fins de organização, a gente colocar lá no chat. Se alguém estiver falando e alguém já quiser fazer uma pergunta, é só falar, eu me inscrevo, só para poder ajudar. Bom, vou deixar aberta aí durante um tempo. E eu vou já falando, então, porque, assim, igual eu falei com a Helena também, né? A gente tem muita sede também desse encontro, né? Dessas trocas, né? Então, já vou lançando algumas questões aqui, só porque, assim, já estamos numa jornada bem legal aí de noite, e aí a gente vê direitinho as saídas da Helena aí, mas... Axé, Helena, estamos firmes. Axé. Então, posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Helena falou que vai fazer uma pergunta. Eu vou fazer a você. E esse nome vem da onde? Clandestina? Então,
Não, Lakshmi. Agora foi pra Lakshmi. Lakshmi, desculpa. Bom, é Lakshmi Chamara, né? É da deusa indiana, por meus pais. Cham é indiano também, que significa violeta, e Ra, deus do sol. Aí eles fizeram esse bem combinado, que aí fica deusa, raio violeta do sol. Lakshmi Chamara. Muito bem. Meus Foi seus pais, pais e tal. sim, tive a oportunidade de ir com minha mãe para a Índia também. A Bruna é Hari Hari. Eu Legal, ainda tenho que chegar engraçado. lá. Obrigada, é um prazer, viu? Eu Obrigada. quero começar então essa pergunta, já que ainda estão formulando. Gostaria, Helena, eu tinha até feito um tema sobre perspectiva e autoria, a história, a política e a expressão artística. Como você conceitua isso a partir do seu olhar para o passado e o futuro do cinema brasileiro? A gente fez essa curadoria da Mostra Feminina Contemporânea, de cinema contemporâneo, e vemos muito essa semelhança do que ocorreu no passado em relação à repressão, em relação ao... Até estava conversando com as meninas que seriam a arte do improvável, o que seria o improvável, né? O exacerbado, essa sede realmente de expressão. E o que você gostaria de deixar, o que você deixaria para essa geração através da sua trajetória, né, profissional, com a Belé, com os Gazela, enfim, não só através dele, mas do que na sua bagagem e até também com essa perspectiva que você disse para a gente da sociedade, essa sociedade do cansaço, a relação com o Tai-Chi, e até as referências que você implementa nas suas obras agora, depois do ano 2000. Então, nessa perspectiva do hoje, da política de hoje, o que você acredita que está caminhando e o que você poderia deixar também para as pessoas, as mulheres também, que estão se posicionando e realizando produções audiovisuais daqui para frente. Obrigada. Então, obrigada. Primeiro, parabéns, né, para as mulheres. Parabéns. Eu acho que é o movimento, talvez, o mais importante, né, um dos mais importantes, né, do século XXI, o feminismo, né, por ser completamente anticapitalista, não é? E, portanto, também antirracista, né? Porque não pode existir capitalismo sem racismo, e racismo sem capitalismo. E acho que a gente está atravessando um momento extremamente difícil. Moça do calendário. Muito difícil, né? E é pior do que a ditadura. No Brasil, as coisas acontecem de uma forma, às vezes, maligna, né? Como a própria a escravatura, né? Como ela foi disfarçada. Nos Estados Unidos, eles separaram, mostraram logo o horror que era. Aqui houve uma certa miscigenação. E ao mesmo caso, esse momento agora, ele não tem uma reação forte, como houve com a ditadura, né? Não houve, não tem, e as coisas estão acontecendo. Não é? Mas com a informação, estão criando agora formações de opinião também, né? Com a tecnologia, a gente agora pode ter esse manifesto também em relação a pequenas produções. A gente está fazendo uma live por agora, por exemplo, ter esse acesso ao pensamento comum, né? Enfim. Uhum. Pois é. Até. No caso, nesse sentido, acho que pode ser até proveitoso, né? Mas dolorosamente proveitoso. Mas, por outro lado, é impossível esse momento, né, tanto pela pandemia como pelo governo, né, se fazer teatro. Nós estamos cheios de projetos, né, para o ano que vem, né, mas não se sabe também se é possível ou não. Né? E o que não dá é para ter pânico. Né? Não dá para cair em pânico. Algum momento, né, a gente
se assusta, o que é que vai acontecer, e defender o direito de ser feliz, não é? Como a doutora Vitória do Ralé, né? Ela defende esse direito de ser feliz. Uau. Bom. Nossa, deu um frescor aqui. Eu pensei em algumas questões, mas vão mudando também os pensamentos da gente. Eu vou tentar retornar à primeira questão, que me instigou bastante. E quando a gente estudou você também no cinema, né, no curso de cinema aqui também e tal, a gente soube dessa distância que você teve com o cinema, né? E aí hoje você trouxe ela aqui na live também. Eu queria entender um pouco disso, porque na hora que você falou, achei tão também corajoso, né? A forma que você se colocou. Falou, eu não tive isso, eu saí mesmo do cinema. E aí, assim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa reflexão em relação aos processos criativos mesmo que o cinema é. E aí, levando em consideração também a sua reflexão que tu falou, que foi, né, muitos filmes, né, que a Bel Air fez, e que a gente também tem essa noção, e a intensidade dos seus personagens também, aí eu aproveito para poder conversar com você sobre a Bel Air, te ouvir falar sobre a Bel Air, porque eu acho que você é uma mulher muito corajosa, e é por isso que eu estou te saudando aqui mesmo, com muito afeto e axé, porque assim, você tá fazendo cinema. Eu estou ouvindo muitas mulheres da UF estudando cinema, né, e falando sobre a trajetória das mulheres latino-americanas no cinema, e tantas mulheres que pararam de fazer cinema, né, no meio do caminho. E aí, por isso que eu te saúdo que você está presente aqui, fazendo cinema com a gente, né, fazendo uma mostra de cinema conosco, com a sua produtora também. E aí eu queria ouvir um pouquinho da trajetória também. Foi essa intensidade de produtora da Bel Air, né? Você era uma mulher entre dois rapazes, né? E tudo, né? E aí eu queria entender, porque você é um veio artístico gigante e você hoje tem uma produtora, você também se colocou como produtora aqui também, né? E é isso. Aí eu queria saber um pouquinho como é que foi um pouco essa questão da Bel Air e como que foi essa relação também de paz com o cinema. Aí depois a gente conversa um pouquinho sobre essas produções contemporâneas atual também, para a gente poder dar esse frescor aí da quarentena, que igual você tinha falado nos bastidores, que você também tem se envolvido com muito teatro, né? Aí a gente pode dar esse frescor aí para a galera aqui também, para a gente também, enquanto perspectiva, né, de trabalho contemporâneo, dentro do cerco, né, que é o isolamento social, né? Mas quero conversar um pouquinho com você em termos de engajamento e produção independente. Igual a Lac falou, né? A gente está vivendo tempos parecidos, né? E vocês também trocaram essas energias, né? Você vivenciou a ditadura, a gente não. Os nossos pais viveram nelas, mas alguns dos nossos pais ainda crianças, né? E pré-adolescentes. Então, eles também têm certas ilusões sobre a ditadura, eles também não têm tanta noção. Alguns não têm tanta noção, porque os pais dos meus avós, tinham medo de que eles saíssem na rua, né? Por causa dos jovens mais velhos do que eles, que estavam lá, né, sendo militante e morrendo. Mas aí, voltando um pouco nesse período que a gente não existia, mas que você estava lá fazendo cinema, parecido com a forma que a gente faz hoje, como que era e tudo, e como que é essa relação sua de paz também, de sair do cinema, tudo bem, vou viver outra jornada, e depois você volta igual uma fênix, né? Aí só conversar um pouquinho com você sobre esses momentos, assim, também. Então, como produtora, eu fui sempre, mesmo no pátio, eu fui produtora. Um prêmio que eu tinha ganho. Estão me ouvindo, estão, né? Tô. Imaginava isso do pátio também. Desculpa que eu te interrompi, mas eu queria te ouvir mesmo, falando sobre esses relacionamentos com os filmes. E, quer dizer, o impulso de produtora nasceu comigo, não é? Porque eu nem tinha ideia que eu era uma produtora quando eu pedi um apoio, né, a pessoa que me deu o prêmio de Glamour Girl, que fizesse uma doação para um filme como eu falei para ele, do
da vedete intelectual mais importante de Salvador. Um menino, eu acho que ele gostou da frase e ele produziu o filme, né, eu produzi junto a Dona Lúcia e tal. Então, esse foi o primeiro impulso. No caso da Bel Air, é essa coisa que eu fui uma mulher entre dois homens, né? É bem isso, mas a ideia da Bel Air partiu de mim, né? Eu é que quis a Bel Air. Né? Eu estava trabalhando com Júlio, tinha feito com ele o primeiro filme do Júlio, e tinha feito com o Rogério o Bandido da Luz Vermelha e Mulher de Todos. E o Júlio também tinha feito, na mesma ocasião, um filme muito interessante, O Anjo Nasceu. E, de repente, né, Rogério com o Bandido e a Mulher de Todos tinha uma proeminência enorme, né? Ele realmente era o diretor mais elogiado do Brasil, né, com esses filmes, e muito perseguido pelo cinema novo também, por questões de machismo também, né? De eu ter saído do cinema novo para namorar ele, né? Todas essas coisas seríssimas. Destruía, né, a atriz. Então, e aí eu quis fazer o cinema com os dois, né? Interessava fazer cinema com os dois. Estava totalmente louca, né, por trabalhar, no impulso de fazer coisas, e fazia o tempo todo. Eu vivia numa ponte aérea entre Rio e São Paulo, que eu fazia televisão, e direto no Rio e em São Paulo, fazia teatro no Rio e São Paulo, cinema no Rio e São Paulo. Então, era muito ativa, fora os filmes do Nordeste também, que eu fiz no mesmo período. E aí, no caso do Rogério e do Júlio, eu achei maravilhoso, entendendo que surgisse uma relação de produção deles e fossem feitos esses filmes no Rio. Né? Foi uma coisa assim, bem simples e, de uma certa forma, egoísta, né? Porque eu queria fazer os filmes com os dois e juntei os dois de alguma maneira. Isso foi o que aconteceu com Bel Air. Mas os filmes são maravilhosos, né? E mudaram o mundo. Então, Helena, tudo deu certo. eu tenho uma grande companheira também, eu não sei se ela está aqui presente ainda, mas ela entrou aqui, a Yolanda Margarida, né? A gente realiza filmes juntas aqui também e tudo, né? E, assim, eu lembro que essa intensidade dos filmes da Bel Air também mexia muito com a gente quando a gente morou junto aqui em Goiás, sabe? Essa questão de produzir muito, de fazer muitos filmes, né? E aí, assim, achei muito legal você falar dessa relação sua com produção também. Quando eu comecei a me envolver com audiovisual também em comunidades indígenas, né, para a gente poder trocar um pouquinho de experiência aqui também, foi nesse mesmo sentido também. Eu me envolvi muito com a produção, comecei a me engajar com os projetos e tal, e aqui no cinema também, eu sou uma pessoa que também se envolve, né, com essa questão de estruturação das coisas, né, para as coisas acontecerem. Mas a gente também tem toda uma outra relação de concepção de obras, né, e de interesse também em diferentes linguagens, né? Você com o teatro, eu com a fotografia e com a performance também. Me interesso muito pelas essas relações com o corpo. Às vezes a gente tem dificuldade de entrar nos caminhos também, né? E às vezes não se desenvolve, né, num espaço cênico. Então, quando a LAC trocou aqui no início também nos bastidores, né? Que a gente também tem algumas experiências, né, com atuação e também tem esse interesse. Aí só fazendo essa ponte também com esses lados da experimentação também da cena, né, e da construção dos personagens e tudo, né. Então, agora, fazendo cinema aqui também em Goiás, a gente tem experienciado, assim. Aí eu entro com esse trabalho de composição com o corpo, né, a partir da performance, meio com medinho mesmo da figura atriz, né, porque o teatro ele é tão forte, né, e você tem que ter uma envergadura, às vezes, para ser atriz e tudo, né? E às vezes eu tinha medo de ser atriz, assim. Então eu sempre preferi me colocar como performer
porque era um espaço que eu também, tipo, tudo bem, eu não preciso de estar nesse lugar de atriz, entendeu? Eu gosto de usar o meu corpo como expressão artística. Então, assim, não necessariamente é atriz. E aí, hoje, aqui na live, você até usou esse termo, né? Que o atriz também, você tem outras questões com a atriz e essa relação com o faquirismo, né? O faquir, o ator. Achei muito gostoso também isso. Estou puxando um pouco essa fala, não para falar de mim, mas para pensar um pouco essa questão da construção dos personagens também, e essa questão também da experimentação do corpo mesmo, sabe? A gente fez um filme de quarentena aqui também, eu com meu companheiro, e ele foi muito nesse sentido de experimentação de personagem, mas no sentido mesmo da gente não ter personagens para convidar, para fazer, por causa da condição da pandemia mesmo, né? Então, a gente começou a fazer o filme e se colocou em cena, ocupou esse espaço, né, da cena, por causa disso, né, e eu gostei muito de estar nesse espaço também, e como a gente também tinha convidado alguns amigos para estar perto, assim, e eu também estava só eu aqui de mulher e tal, em alguns momentos, e aí eu lembrei muito de vocês, sabe? Eu falei, nossa senhora, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo aqui. Aí só queria trocar um pouco essa sinergia com você também nesse sentido. E achei muito rico você falar essa questão que você juntou os dois, sabe? Mesmo você assumindo que pode ter sido uma posição egoísta. Mas, assim, a importância também das pessoas que a gente coagula, entendeu? Que a gente se intersecciona, sabe? Independente do sexo, sabe? Então, assim, a conversa com a Bel Air contigo foi mais nesse sentido mesmo, de pensar uma produtora que você edificou quando você era mais novinha e tal, pai, entrou com tudo. E eu estava curiosa mesmo, porque eu tinha visto umas entrevistas suas falando, né, que você também fez você saiu de uma peça para poder montar a Bel Air, né, e tudo. Então, assim, queria mesmo entender mesmo esse fluxo de trabalho que vocês tiveram e essa questão de... Vocês tinham algumas propostas artísticas e tudo na Bel Air, né? Às vezes algumas obras, né, de direção. E você tinha toda a liberdade de construção de personagem, né? Que com a Bruna, você começou a falar disso, né? Que você teve todo esse arcabouço, né? Que me lembrou muito uma amiga minha que é do teatro. Eu desejo que ela estivesse aqui também, porque, poxa, muito a ver a jornada, assim... então, assim, esses conteúdos, né, que vocês tomam, né, quem é do teatro toma, né, por isso que eu acho muito caro ser atriz também, eu não acho que é um papel fácil. E aí vocês tomam tanto isso, né, dos clássicos e tal, e aí você falou que você vai mudando, né, com alguns personagens que você vai fazendo e tudo, né, e aí conta um pouco pra gente dessas outras personagens que você... foi construindo ao longo do seu tempo, assim, né, como atriz, né, e vamos caminhando. Amiga, sim, um minutinho. Só um minutinho, Helena. Como a gente já tem 2 horas aqui, a gente teve uma inscrição, que é do Carlos Cipriano, o Prezado Gosto. Eu estava pensando, se for possível, ele já encerrar também com o posicionamento dele, para a gente já caminhar para o final. Tudo bem? Obrigada também, Vivi, pela partilha. Aí eu acredito que a gente pode abrir para ele, para que aí a Helena já acompanhe essa partilha com a Vivi e a gente já caminha para o final. O que vocês acham? Acho ótimo. Acho tranquilo, okay. Acho que é esse movimento ele já mesmo. Se apresenta aí. Tá certo? Oi, Helena, boa noite. Boa noite. Que bom revê-la. Com saudade. Também. Saudade mesmo. Acho que eu abri o microfone aqui e a câmera mais para falar isso mesmo, sim, dessa minha saudade. Porque se a gente estivesse nesse evento acontecendo presencialmente, eu poderia puxá-la num cantinho e conversar assim, dessa saudade. Então, como não tem jeito, vai ser assim mesmo, né? Dizer que amo muito você e que você é muito importante para mim. Das últimas vezes que a gente se encontrou foi em São Paulo, em 2017. Em janeiro de 2017, você me disse
pouco incomodada, que eu devia fazer algo a respeito da minha vida. Não sei se você se lembra disso, assim. Você olhou para mim e falou, faz tanto tempo que a gente se conhece, enfim. Eu fiz algo nesse ano de 2017 e a gente se reencontrou no dia do meu aniversário ali no Bexiga, naquela manifestação. Rapidamente, você me convidou para ir assistir o espetáculo, eu acabei não indo e nunca mais a gente se falou, né? E, bom, enfim, muita coisa aconteceu. É outro Cipriano, como é outra Helena, né? Como é outra a Heleninha, que quer muito ir a São Paulo. Então, no momento, acho que a minha pergunta é se você me aceitaria como estagiário de alguma coisa que você venha a fazer. Eu largo tudo aqui, eu largo esse pessoal todo aí desse curso. Olha que Isso. bandido! Gente, eu preciso me atualizar, é melhor forma. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que se dá bem nesse meio acadêmico. Eu não consigo entrar em mestrado, eu não consigo permanecer em mestrado. Eu não me dou bem com essas formalidades burocráticas da universidade, da escola, né? Então, o meu aprendizado se dá na convivência com pessoas como Helena, assim. Se vocês leram Robert Bresson, lá o Nota sobre o Cinematógrafo, quando foram meus alunos, foi porque ela me aplicou no Robert Bresson e em várias outras coisas, em várias ideias, né? Então, a minha pergunta é se você me aceita como um estagiário aí, quando as coisas, né, puderem acontecer, se você me aceita aí, eu vou para aí trabalhar como boy de set, qualquer coisa. Eu vou na Cipriano, então, será maravilhoso. Você sabe como eu gosto de você. O faquerista. Né? Então, o próximo projeto deve ser na Bahia, né? Porque eu esse roteiro foi ganho para se fazer filmes no Nordeste, na Bahia especificamente, né? Então, seria maravilhoso, uma honra, e a Leninha também, né? Engraçado que ela daqui a um ano, mais ou menos um ano e meio, quando deve sair esse filme, ela está com o quê? 16 anos, né? Ela vai fazer 14 agora, em 2021, ela está com 13. 13, Interessante. Pois é, mas é interessante isso mesmo. Mas é maravilhoso, Carlos. Mas eu gostaria também de falar com Vivi, o que você falou, ser atriz, não é? Ser ator, não é? Sim. Aí eu lembro do Roberto Mitchum, né? Que perguntaram a ele que tal, era um grande ator de Hollywood, né? Star. O que é que você acha de ser ator? Ele falou, é bem melhor do que trabalhar. Muito louco. E ele foi o primeiro dos atores preso por maconha também. Ele já tinha tinha a expressão do pode crer. É muito engraçado. Mas é isso mesmo. O que você falou, uma coisa bacana. Você quer repetir também o que você falou? Esse finalzinho? Sobre essa... Você fala eu? A Vivian, não foi? Viviane. Sim. Viviane. Vivian também, tem umas amigas que chamam de Vivian. Tem um amigo meu que falou que fica mais sonoro para ser um nome artístico. Vivian Goulart. Mas eu não sei, eu estou pensando. Eu tinha falado sobre essa relação mesmo, com essa questão de composição dos personagens mesmo, através da experimentação, né? Então, tentando puxar um pouco essa Helena Inês também, que experimentou, que começa a romper um pouco com toda a estrutura do teatro que ela carrega no teu coração, né, Helena? Até hoje você faz teatro, e eu acho que essa questão de construir, né, o ator, né, ele vai só se ampliando, né, como se fosse uma cauda mesmo, né? Então, assim, e não sei, porque você também radicalizou quando você falou para mim assim, eu larguei o cinema mesmo. Então, assim, tem hora que a gente tem que aprender a quebrar coisas e deixar para trás. Porque eu gosto da cauda grande, eu sou muito da memória,
Uma vez eu li, inclusive, que o Rogério Sganzella era muito arquivista. Eu fiquei apaixonada. Aí eu falei assim, eu também sou assim. Porque eu adoro guardar as coisas, sabe? Também, e fazer arquivo delas. Aí eu achei muito bacana isso. Mas aí pensar um pouco disso, dessa questão de quebrar um pouco a estrutura do teatro para construir essa pessoa que tu construiu. E não ter esses medos de distanciar de certos lugares para depois voltar também. E aí eu acho que a gente pode ir fechando mesmo, Helena, porque é muito gostoso também, eu fico feliz que o Cifras falou aqui, porque você tinha falado tanto também do afeto com ele, então tá tudo tranquilo, vamos nos afetar, inclusive, né? É importante, é um grande afeto, né, da Carlos, não é qualquer coisa, não. Tem uma relação muito forte, né? E foi com o meu primeiro filme, né? Com Canção de Baal, né? Eu apresentei no seu festival, né? E juntos, né? Relações que surgiram, ampliaram, né? Tem uma história, né? A gente tem uma história. E estou louca para lhe ver pessoalmente, para a gente conversar também, viu? Mas é isso. Então, essa coisa, eu soube, através também dessa leitura desse Byung-Chul Han, né, que eu sou inteiramente apaixonada, ele cita o Nietzsche e fala na hermenêutica. Então, essa tal da hermenêutica é pôr-se de lado. Então, foi isso que eu fiz, mas intuitivamente. Eu me pus de lado do teatro e do cinema tradicional, capitalista, não é? E dei um tempo na minha vida, me abri para outras, fui entender um pouco de hinduísmo, de taoísmo, não é? Fui entrar numa outra história, para depois voltar aos índios, né? Porque aqui nós temos a nossa maior sabedoria. Então, é cheio de viagens e viagens e viagens. Foi bom, porque eu tenho 81 anos, né? Então eu teria realmente enchido o saco total, né? Se não saísse dessa, ia me encher o saco completamente. Eu gosto de rupturas, me considero artista, entendendo? E o artista não é esse ser maleável que se adapta a situações externas, é estranho, sofre muito. Eu mesmo me acho tensa e tímida, então é uma relação muito forte. Ser tensa e tímida é horrível. Então, é por aí, tá entendendo? É por aí. Eu acho a vida uma coisa imensa, 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 imensa. E dá para fazer muita coisa nesse sentido de se expandir, né? De ser feliz. Eu, quando saí, foi muito perigoso para mim. Eu nem mesmo era feliz, né? As pessoas me disseram, Helena, você ficou triste. Talvez tenha ficado triste, sabe? Porque interiorizei muito, buscando coisas dentro de mim, explicações, né? E com essa onda, né, que se chama espiritualidade, mas, na verdade, a espiritualidade é completamente presente, né? Está em tudo, está em você a qualquer momento. Você não precisa parar para tê-la, mas, às vezes, precisa também, né? Então, acho que foi isso. Eu arrisquei, mas acredito que deu certo. Estou aqui com vocês. Haribo! Haribo! E é isso. E desenvolvi a saúde com o Tai Chi Chuan, muito boa, né? Com muita saúde. Sou capaz de não aceitar tratamentos médicos e dá certo não aceitar. Então, é isso. É um prazer enorme. Acho que a gente já falou demais. Foi a maior live da minha vida com essas mulheres incríveis, com o Carlos no meio. Eba! Que maravilha! Fizemos recorde na vida de Helena. Olha só que audácia, nossa. É o nosso lobo também. A gente está muito feliz, Helena, assim, e com esse vigor seu, com a sua disposição, com a sua participação. Igual a gente disse no início da live, gente, tudo que a gente está construindo está sendo em parceria com a Mercúrio Produções também. Sem esse topar da Helena, né? Essa vontade de fazer acontecer também, esse vigor dela, não estaria acontecendo a terceira mostra clandestina da forma que a gente desejava que ocorresse.
desde o início desse projeto, a gente queria muito homenagear a Helena Inês, então está sendo muito especial a gente fazer essa trindade aí, ó. Terceira clandestina, 3 aninhos, sem inscrições de contemporâneas. Caminhando para o final. E Helena Inês, trajetória da Helena Inês. Espero que vocês tenham curtido essa semana, espero que vocês tenham desfrutado desse momento especial com a Helena. Muito obrigada, Helena. Você é obrigada, viu? Meus amores. Helena, tchau, nossa, muito obrigada. Obrigadíssima, tchau. Rainha! Não, rainha. Depois a gente disponibiliza a live. Legal. Legal. Beijo. A gente agradece a presença de todos também. Haribol. Hare, hare.